E passando aqui a palavra para o nosso querido Onofre Alves Batista Júnior, advogado-geral do Estado de Minas Gerais, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela UFMG, pós-doutoramento em Direito, Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, professor de Direito Público do quadro efetivo da graduação e da pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais, também conhecido como grande pitbull da autonomia federativa. Inimigo número 1 da União. Vamos lá, Onofre. Obrigado. Eu vou ter que fazer uma palestra, falar soft, porque senão eu estou roubado, né? Não, eu vou falar aqui, contar a história da carochinha, piada. Porque na reunião nós já brigamos tanto, já discutimos tanto, prometemos bater no Temer, prometemos xingar a mãe dele. Então agora é hora de ser soft, porque senão meu prestígio vai ficar miserável, né? Se já não é, né, Ulisses? Se já não é, né? Bom, é um prazer estar aqui no Rio, estar aqui. Também tenho aqui braços de família, estão aqui meus primos queridos também participando. O grupo seleto de amigos, onde eu me sinto tão agasalhado, e fala à vontade, né? Tem hora que o governador fica morrendo de medo do que eu vou falar. Uma vez, numa reunião lá em Brasília, ele ficou, pelo amor de Deus, hoje não. Eu falei, tá bom, hoje eu não vou falar, não. E ele falou, morrendo de medo do que eu ia dizer lá na reunião. Não, eu falei, pode ficar tranquilo que hoje eu não vou falar nada não, mas não me rouba as expressões faciais, porque essa eu não vou conseguir segurar, não, né? Mas os colegas procuradores gerais, eu não preciso me defender mais, porque eu acho que já estão acostumados nesses, pelo menos, quase 4 anos aí, né? De caminhada juntos, a maior parte. Já estão acostumados, então... Hoje eu posso falar tecnicamente também, como professor universitário também. Acho que fica mais leve, né? Os meus alunos não são tão traumatizados assim, igual os procuradores da União, não, viu? Eles já estão mais acostumados com a fala mais amena. Mas essa questão que me coube de falar sobre federalismo, na realidade, o federalismo tem uma razão de ser. Não é? É impossível administrar um país de 200 milhões de habitantes de dimensão continental pelo painel de controle de Brasília. Brasília parece um forte. É a Versailles brasileira. O Luís XIV fez isso, né? Quando ele quis se ver livre da nobreza, ele pegou todo mundo, botou 26 quilômetros de Paris. Não é? Ninguém mais ia dar palpite em nada. Ele ia poder governar, absolutamente. Não é? Basicamente, sem querer, não foi a intenção do Juscelino, por certo, porque era um democrata, né? Mas não foi a intenção, e nem eu estou falando mal de Brasília não, Paulo. Mas, Ulisses também, eu só falo mal da União, de Brasília não. Mas é impossível governar um país de 200 milhões de habitantes do painel de controle de Brasília. Toda a sensação que nós temos quando chegamos a Brasília é que nós chegamos no Olimpo. Não é? Se você vai conversar no Ministério da Fazenda ou das Finanças, aí acabou. Você está conversando com semideuses, que acham que só tem retardado nos estados. No município ladrão, não é? Prefeito é tudo ladrão, nos estados todos somos retardados. Aí eles começam a falar a linguagem que só eles entendem, como se aquilo fosse conhecimento científico. Não é, não é. Aquilo é escrito nos manuais e portarias que eles fazem para se entender. É igual o menino conversando língua do P para enganar o pai. É aquela linguagem que não significa nada, não significa bosta nenhuma. É aquela linguagem manualesca, né, sem vergonha, para esconder o que querem esconder e tal. Na verdade, é isso. Do painel de controle de Brasília, ninguém governa nada. E pior, não há salvador da pátria. Isso é mentira. Nós vamos escolher alguém aqui, seja quem for, vai fazer um governo péssimo. Daqui a 2 anos nós estamos escolhendo outro. Mas não tem dúvida, possivelmente eu acho que a tentativa agora é de escolher um novo Collor. Alguém que salve-nos do desastre. E vamos ter uma desgraça maior ainda. Porque é impossível governar um país com essa dimensão, com falhas estruturais tão grandes, como Erival estava dizendo, não é?
comandando lá do painel de controle do palácio. Você, para entrar, tem que se identificar, passar no raio-x, olhar a perna quebrada que teve, tudo. E não passa fácil, não é? E quando vai conversar, eu não sei se os colegas lembram, quando nós tivemos uma vez uma reunião com o poderoso ministro das Finanças, e ele comendo coxinha enquanto conversava com todos os governadores. É um negócio assustador. Era irreverência total do que estava acontecendo. Não dava a menor satisfação, não liga nada. Agora a pergunta é o seguinte: o cidadão vive no município. O cidadão não vive em Brasília, ele vive no município. E de lá, aquela burocracia financeira que entra governo e sai governo é a mesma. É a mesma. Os tecnocratas financeiros, ninguém sabe, são os mesmos. Não mudou nada, não. O guardia de carreira, aquele povo é o mesmo que está lá governando o país há muito tempo e do mesmo jeito. Aí você elege um representante e acha que quem manda é o presidente. Mentira, não manda nada. Quem manda é o ministro da Fazenda e a tralha que acompanha. E escolhe a política que vai usar, vai escolher o que vai governar e sempre fez da mesma forma. Nós falamos isso com consciência de que é isso que acontece, conhecendo do lado de cá do muro o que está acontecendo na verdade. O governante não sabe nem o que ele está fazendo, o que ele está escolhendo. Eles fazem o que querem, fazem plano econômico, é o real. O mesmo que vem aí, fez o plano cruzado, de repente vai voltar como salvador da pátria para fazer outra cagada. Como se tivesse salvado o país aquela vez. É um show de trapalhadas. E é verdade, Elival. Vem os mestres da escola de Chicago, que se sentem absolutamente os donos da verdade, não é? Copiam tecnologia de forma crítica e traz para o Brasil. Eu gosto muito do direito comparado, claro. Né? Já rodei por tudo quanto é universidade, pelo mundo inteiro. Pega o que serve, adapta para a sua realidade, faz a sua visão de realidade, não copia. Mas lá o que tem é o Chicago Boy, que de repente querem agradar o orientador deles, que está lá do outro lado, para falar, viu como é que eu sou foda? Fiz algo aqui que exacerbei na terra, arrebentou tudo. Um país que copiou o sistema eleitoral alemão foi a Bolívia, fez um desastre completo lá com essas cópias. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Por que a gente fala em federalismo? Hoje eu fico imaginando o seguinte, será que todos os governadores foram incompetentes? Será que só tem débil mental comandando o país? Será que o Rio de Janeiro, a culpa do estado de calamidade do Rio, é do atual governador? É claro que não! É claro que não! Vocês acham que isso começa... Isso é problema de 2 anos, 3 anos? É claro que não! É a mesma coisa do problema mineiro, problema gaúcho. Cadê o Ruschel? Está lá sofrendo e apanhando lá o dia inteiro. Não é. Isso é um problema estrutural. E pior, cada vez mais resolvido em Brasília. Essa questão, ela é muito curiosa, não é? Uma vez eu estava lendo um livro, né? Bom, isso eu faço com frequência, mas estava lendo aquela porcaria, fala assim, ó, você vai escolher um livro para ler no avião, porque você não vai ler livro técnico. Aí eu olhei e falei, Sapiens, Harari, é o livro da moda. Eu vou ler essa porcaria, me dá esse negócio aqui. Comprei e fui ler. O livro é bom. O livro é muito divertido. É. E aí, eu falei, até Sapiens é cultura, né? E o Sapiens estava lá, o primeiro capítulo dele, falando a história do mundo. É um historiador da Hebraica de Jerusalém. E ele comentava a revolução cognitiva, o homem existe. Então ele fala, 250 mil anos. O homem é um bichinho novo na face da Terra, hein? De bilhões de anos da existência de vida, nós estamos lá 250 mil anos, bichinho novo. E vivemos até 25 mil anos atrás como caçador-coletor, ou seja, somos caçadores-coletores. Nós não somos seres acostumados a viver em sociedade desse tamanho, não. Nós somos essencialmente caçadores-coletores. E pior, não deu tempo de mutação genética para nos fazer adaptar ao meio onde nós estamos.
esse negócio é danado. Porque, na verdade, nós somos caçadores-coletores que viviam em comunidade de 70 a 100 pessoas, andando, caminhando pelo mundão de meu Deus. Vai ver que é por isso que a gente gosta tanto de viajar, né? Caminhando pelo mundão de meu Deus, catando fruta, matando um bichinho ali, meter o fogo na Austrália inteira para caçar, desertificar a Austrália e tal. Caçadores-coletores, essencialmente, geneticamente, para viver em sociedade de 70 a 100 pessoas. E o interessante é que depois da Revolução Agrícola, quando o homem se sedentarizou, estou falando 25 mil anos atrás, só ontem, isso foi ontem, não é? Nós alteramos a forma de vida por causa da Revolução Cognitiva e descobrimos uma coisa: o homem é um animal que mente. Ele inventou ordens sociais. Modelamos ordens sociais na medida em que nós não fomos treinados para viver em sociedades de 100 milhões de pessoas, né? Aquela tribo ali, ó, já organizou as ordens dela ali, né? E basicamente era religião, né, Lival? Ordem religiosa, todas autoritárias. Porque esse negócio de religião é um horror. Porque o negócio é o seguinte: você é vigiado a todo momento, não é igual o Estado, não. Você é vigiado a todo momento. Deus te vê em qualquer lugar que você estiver. E o pior, a pena é a máxima, porque você vai para o inferno. Falar igual a gente estava comentando hoje, vendo aquele filme lá do Supremo, vendo que era a porta do inferno, né? É a mesma coisa que a gente estava... aquele filme da nossa cantora de samba lá. Mas é a porta do inferno aqui. Mas é a verdade mesmo, né? Nós não fomos treinados para esse tipo de coisa. E ser punido, você vai para o inferno, cara. Se você fizer um problema, você vai para o inferno. Isso é pena máxima, isso devia ser vetado, porque isso ofende direitos fundamentais da pessoa humana. Você não pode ter uma condenação dessa. Aí, nós fomos modelados assim: vive humildemente, porque o céu vai ser, Nietzsche me inspirou, o céu vai ser a redenção. E o rico não passa no reino dos céus. Então vive humildemente e se fique subordinado aí, ó. Nada de você querer virar o super-homem, não, né? Ao Sprach Zaratrusta, né? Nada de você tentar virar o bambambam, não. Vive humildemente. Mas é óbvio, porque nós somos caçadores-coletores. De repente você tem que viver numa ordem, tem que botar uma chefia. Se você não se comportar, a vaca vai para o brejo. Não é? E assim nós fomos modelando ordens. Se você pensar a polis grega na descrição aristotélica, não é? A polis era o espaço que o grego conhecia, algo em torno de 250 mil a 300 mil pessoas. Não é? Aristóteles fala: essa é a ordem perfeita. Não é grande demais, senão perde o tecido social, se arrebenta. Não pode ser pequena demais, senão perde a autossuficiência. E pior, vai ser conquistada por Esparta, que é autoritária, né? Que é uma tirania institucionalizada e militarizada. Não pode ser pequeno, porque o mundo, desde que o mundo é mundo, ele viveu fazendo guerra. Escravidão, etávico, desde o... Então não pode ser pequeno, não pode ser grande, tem que ser... Aquele tamanho era a ordem que se conhecia. Nós nos damos a ordem, porque nós não fomos modelados para viver geneticamente naquele tipo de sociedade. Nós somos caçadores-coletores, que vivem em sociedades grandes. Nós modelamos ordens. É por isso que vem essa desgraça toda. Com todos os fatores, nós temos que desenhar uma ordem para aquela sociedade. E como o homem não é o lobo do homem, mas também não é bonzinho, ele é algo complexo, que é bom e que é mal, yin-yang. Não é? Não tem jeito, você tem que estabelecer estruturas de poder para manter aquela ordem e garantir a coesão social. Se isso é verdade, nós construímos estruturas de poder para manter a ordem. Agora, veja bem, esse é um problema desde a Grécia Antiga. Se nós pegarmos o mundo moderno, nós estamos desenhando estruturas para 20 milhões de pessoas. Os países europeus têm lá 20 milhões, 5 milhões, 10 milhões, né? A Alemanha tem 80, tem. Mas a Alemanha tem 80, mas descentralizou o governo pelos Länder. Os Estados Unidos tem, mas descentralizou com governos altamente autônomos. E nós queremos fazer um governo centrado no painel de controle do Meirelles. Como se isso fosse possível. Agora é do Guardia.
Você vê, o filhote ainda quer fazer o painel de controle para controlar isso tudo. Impossível. Impossível. Salvo se fizermos um modelo autoritário. Salvo se modelarmos um governo autoritário, por uma razão muito simples. O governo autoritário, e é por isso que a gente vê um clamor por regime militar e tal, né? Esse movimento é tão natural, né? Eu que venho de escola militar, estudei a vida inteira escola militar, gosto, tenho grandes amigos, né? E, no entanto, sou um defensor de teoria democrática. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso é um equívoco, é senso comum, é uma fala absolutamente no senso comum, sem a menor articulação, né? Na realidade, o regime hierarquizado e mais forte, ele garante a ordem. Quando um regime igual o nosso perdeu a ordem, perdeu o tecido social, a população reclama, não é por governar, a gente reclama pela ordem. Você quer uma ordem, de novo, nessa porcaria, que está uma baderna. Quando você clama por ordem, você lembra de um regime autoritário, porque ele essencialmente é garantia da ordem. Mas esse é o modelo mais antigo que existe. Esse foi inventado pelo primeiro imperador chinês, pelo pai autoritário. É um modelo mais simples, porque ele estabelece estruturas hierárquicas ali e amarra todos. Democracia é o mais difícil. Agora, como Platão dizia, o problema do modelo democrático, o problema do modelo autocrático, perdão, é a sucessão dos regimes. Se você tiver o bom tirano, muito bem. Isso, não vejo o menor problema. Mas quem garante que o próximo será? E nós temos questões graves. O principal instinto humano não é a sobrevivência. A mãe dá a vida pelo filho, a leoa atravessa o rio para salvar o leãozinho comido pelo jacaré e com o olho estatelado lá. Né? O principal instinto é a sobrevivência. Não. O principal instinto é espraiar a genética. Se não fosse isso, o zangão, né? Salvo engano, o zangão, quando ele faz o... ele morre, né? É a dita cuja fatal. Ele vai para o inferno depois, né? Se o instinto de sobrevivência fosse o principal, o zangão não ia reproduzir. Né? É espraiar os genes. Como que eu vou combater herança? Por isso que a gente não consegue criar tributo sobre herança. Só instituições altamente... Hereditariedade. Você fala, não, o Brasil é uma república, não tem hereditariedade. Putz, vai lá no Congresso e vê quem é filho de... Tudo é hereditariedade. Não tem jeito. Como que você garante um regime autoritário com essa impulsão hereditária? O filho do bom gestor costuma ser um estúpido, um mané criado com vó. Aquele que foi modelar é Nero. A história é essa. A história é essa. É como a Hannah Arendt fala, o problema do capitalismo, ela fala, né? Não é você ganhar o que você merece e tal. O problema é a sucessão. É porque depois você não fez nada para merecer e herdou. Caiu na sua cabeça. E esse é o problema da acumulação de capital. Esse é o problema dos regimes que se sucedem. É por isso que o autoritário virou um problema institucional. Porque uma vez no poder, ele não entrega o poder. É igual ele fala, houve um golpe em 60. Todo mundo sabe que não foi. O Congresso apoiou. Igual hoje, está vendo? Não tem nada de golpe. Que golpe? Não é golpe nada, teve amplo apoio, isso é verdade. É por isso que o Bolsonaro deu uma chicotada lá, porque tinha amplo apoio, e todos nós sabemos disso. Não é? O problema era o momento e a quebra do tecido social e a opção feita. O problema nasce na hora que você quer se ver livre do regime autoritário e não consegue. Esse é o problema. A democracia é fraca em tudo, mas é nisso, às vezes, que está a sua força. Enfim, para eu falar de federalismo, dizendo que não há salvador da pátria, não haverá, não haverá. É claro que não haverá. É por isso que ninguém sabe em quem vai votar, porque está querendo escolher um salvador da pátria e não existe salvador da pátria. Pronto assim, simples assim. E num país de 200 milhões de habitantes e tão complexo, cada vez vai existir menos super-homem. Os grandes líderes ficaram para o passado, os do presente é Trump,
essa porcariada que a gente vê é estágio de semi-estupidez midiático. Não vai haver. Primeiro ponto, nós temos de construir instituições que garantam a ordem, que garantam um bom funcionamento. Foi isso que o Edivaldo ficou falando aqui o tempo todo, de desenho institucional. Mas nós agora, e me coube falar do principal dos desenhos, temos de construir um federalismo de fato. Ponto! Não tem saída. Se você pode ter um ou outro governador ruim, mas o modelo ali, com as instituições funcionando e mais próximo do povo, não é? É a única salvação. Porque aí você pode até escolher um presidente ou descer no nível de detalhamento que estava pondo, não é? Que você erra menos. Pode não ser o grande alívio da situação, mas você vai errar menos. É nesse sentido que talvez a bandeira federalista seja muito mais importante nesse momento, mas não é uma bandeira do senso comum. Vocês imaginam imagina se você vai para a rua fazer uma campanha dessa, explicar no senso comum para um cara que está querendo ordem, não é? Que, não, peraí, deixa eu te explicar, não é bem assim. É melhor você falar, vota quem que você quiser aí, ó. Não dá. A discussão não consegue baixar no senso comum. Eu nunca consegui convencer meu pai que não deve voltar ao regime militar. Ele é absolutamente convencido disso e todo almoço chega à conclusão que eu vou parar. Parei, pronto, o senhor vota em quem que o senhor quiser, eu voto em quem eu quiser, desisti de você. Eu não vou transformar o meu almoço em aula de teoria política. Não vou fazer isso, não tem cabimento, não vai ser convencido. Né? Nem eu vou conseguir matriculá-lo em TGE 2. Não dá, né? Mas aqui dá. Aqui dá para a gente conversar a respeito. Né? Bom, quando você olha para a Constituição de 88, essa mesma conversa aconteceu em 88. Nós estamos reproduzindo a mesma conversa de 88. Os bastidores da Constituição de 88 não traziam nada de tão diferente, a não ser uma bandeira fundamental, uma política democrática descentralizadora. O ideal democrático descentralizador foi traçado por meio do princípio federativo. Essa era a verdadeira estratégia constitucional. Você descentraliza o poder, torna os estados fortes e os municípios fortes. E erraram tudo, acharam que fazer município forte é criar município. Criaram não sei quantos mil municípios de 10 mil habitantes, que o prefeito era padeiro. Não é isso. Isso não. Município forte não é município padeiro comandar, não. Um dia desse eu recebi um prefeito lá, Elival. O prefeito ficou puto da vida quando eu expliquei para ele que ele tinha que prestar conta de convênio. Que ele tinha que fazer licitação, né? Que ele não pode nomear e mandar embora. Agora você imagina, você tem que falar com o prefeito, tem que fazer lei de PTU, lei de SS, licitação, fazer comissão. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Aí vai criar um serviço público tão espesso, não é, que não tem salvação. Aí o povo está achando que o problema é Brasília. Brasília não. Tecnoburocracia federal. Esplanada. Forte a parte. Na hora que chega na esplanada em Brasília, né? Na hora que chega na esplanada, eles acham, sinceramente acham, eles dão ordem para o Estado assim, corta servidor público. Vocês têm que... Rio, você está ruim das pernas, corta servidor público. Aí o Rio fala, não, tudo bem, tem cabide, tem, todo lugar tem, é difícil e tal, mas acaba com cargo em comissão. Peraí, cargo em comissão significa 0,5% do que eu gasto. É aí que eu vou resolver o meu problema? 0,5% do que eu gasto. Então é essa a solução? Não, aperta os cintos aí, Rio de Janeiro. Aí eu fico imaginando, por exemplo, quando nós fomos discutir a Lei Complementar 159. Aquilo dá vontade de bater em quem fez.
Burocrata federal, trancado de gabinete, trancado em gabinete, não sabe nada, não conhece nada, é um teórico de Chicago, é um Chicago boy. E bundão, ainda por luxo. Né? Não aguenta 5 minutos de discussão e apela. Não é? Depois fala que eu falo as coisas exageradas. Mas quem aguenta um negócio desse? Né? O Chicago boy faz um negócio mandando cortar servidor público, privatizar. Aí, tá, meu amigo, tá bom, você acha que eu vou privatizar? Igual que fizeram, arrebentaram a CEMIG mineira. Né? Aí você, putz, mas a CEMIG, cara, é dinheiro, dá para 2 meses da CEMIG não vale bosta nenhuma para isso, não. Não, mas tem que privatizar, porque privatizar que é bom. Mas ela é destaque, empresa luxo, e ninguém interfere lá, não. Ela é sociedade de economia mista, né? Mas tem que privatizar. É cabide de emprego. Não, não é. Eu não posso colocar ninguém lá, não é assim. Tá, tudo bem. Tem que demitir servidor público. Não, mas acabar com a Constituição, 0,5%. Né? Aí começamos a fazer os cálculos. Lúcia Leia, que conhece isso como ninguém. Né? Fala assim, educação, 40% do que gasta. Não sei, saúde. Estado tem educação, saúde, segurança e sistema prisional. Isso é 90% de tudo que a gente gasta. Só São Paulo que eu acho que tem alguma folga nisso. Né? 90% de tudo que gasta está aí. Então, quer dizer, falta professora, sistema prisional, falta presídio, não é? Falta guarda prisional, por isso que está essa merda. A gente sabe que a insegurança a gente só combate com o sistema prisional, acabando com facção criminosa, domínio presídio. A gente sabe o que é o problema, não é? E não vai conseguir resolver desse jeito. Não é? E olha que eu estou falando da Polícia Mineira, que talvez seja a melhor polícia do país. Eu falo isso e digo que eu não tenho dúvida de que é a melhor polícia do país. Não é? Eu dizia, eu nunca na minha vida, não só não aconteceu comigo, como eu nunca vi ninguém contar que um policial mineiro tenha pedido suborno no trânsito ou coisa assim. Mata. Né? Mata, mas não é corrupta, não. Mas quem não gosta disso é promotor. Procurador não liga menos. Ela mata mais, um pouquinho mais, mas tem lá as suas razões também, né? Ela não faz o conluio, lógico que ela enfrenta, aí tem uma dificuldade. Não é uma Brastemp, não, mas é bem melhorzinha. Dá para ver que é bem melhorzinha. O Ruxa ficou assim porque a gaúcha também é boa, né, Ruxa? Então é melhorzinha, né? Só a diferença é que usa bombacho, o nosso fala uai, né? Mas a questão toda é que a polícia nossa carece de recurso e tal, ela é bem remunerada. Aí, também, né? É o dobro quase da média das polícias. Não é? Ganha teto constitucional o coronel e desce daí. Né? Então, a polícia, pelo menos, resolveu o problema. Você viu no Espírito Santo, cadê o Efraim? Tá? O Espírito Santo explodiu a questão policial exatamente por... Quebrou o tecido ali com a polícia. E o negócio virou um escarcéu, quase que foi a pique. Não é? O sistema de saúde falta hospital, falta ambiental. Então vai apertar onde? Onde que vai mandar embora? Não é aí que está o erro. E temos problemas do tipo, quando o SUS foi feito, 80% do gasto do SUS ficava com a União. Hoje ele foi descendo, 72, 60, não sei o quê. Hoje é 40%. E os estados, que era 10, agora já está no 40. Educação. É tudo estado, praticamente. Município é pouquinho. Só São Paulo, de novo, que tem um sistema lá. O estado que gasta educação, segurança. Porque esse negócio... Eles falam, não, mas nós temos uma força nacional, é dos estados. É um monte de soldado dos estados aglutinado. Nem para fazer isso com a Polícia Federal. Roraima está invadida lá. Cadê a Polícia Federal? Não cuida de nada. Faz nada. Não é? É só escândalo, foto e tal. Mas o que tinha que fazer lá, vocês estão invadidos, não sei,
venezuelano, não há problema. Cadê a Polícia Federal? Tinha que estar lotado lá para garantir a ordem, pelo menos. Não é? E aí nós temos um problema grave. Na hora que a gente olha as mazelas do sistema, você vê que os estados que foram nocauteados, foram os grandes perdedores pós-Constituinte de 88, são exatamente os que gastam com educação, saúde, segurança e sistema prisional. É lógico que isso vai estar uma porcaria. E é isso que é a grande reclamação do povo. É isso que vai derrubar governador após governador, não é? E o presidente fica incólume. E ele, 67% da receita tributária está na União. Como que 67% está lá, sendo que educação, saúde e segurança está com os estados? Como que isso está acontecendo? Como é possível imaginar isso acontecer? Por que que isso foi se acumulando? Isso foi se acumulando pelas razões mais óbvias. A primeira delas foi quando deixaram a guerra fiscal entre os estados comer e deteriorar o ICMS dos estados, que é o principal tributo. Assistiram impassíveis, por uma razão muito simples. A carga tributária, que era 24% do PIB, passou, já hoje bateu 34% do PIB. Se os estados se detonam na guerra fiscal, é possível a União aumentar o tributo dela, as contribuições, sem onerar a carga tributária no país. E assim promove uma absoluta centralização de receitas na União. Agora, isso tem um significado muito mais importante. Porque, na medida que o Estado quebra, o governador tem que humildemente comparecer lá com o pires na mão, Temer, me dá um dinheirinho aqui. Igual o Rio, ficou de joelhos para pedir dinheiro, teve de ficar e ceder a planos mirabolantes e politiqueiros geridos pelo Laboratório de Controle em Brasília. E é óbvio que não vai funcionar. Óbvio que não. Da mesma forma, é assim que aconteceu em Minas Gerais, ou acontece com todos, e o tempo inteiro se repete a mesma questão. Como se a União é a coordenadora e constitucionalmente responsável por legislar sobre conflito de competências de ICMS? Por que que ela deixou a guerra fiscal acontecer? Como? Ela divide para conquistar, estilhaça financeiramente os estados, tem os governadores na mão, evita uma política de governadores, torna poderoso o presidente da República e, sobretudo, aquela burocracia da esplanada em Brasília, não é? Que gere o país como se fosse uma porcaria de um laboratório. E gere há muito tempo e da mesma forma. Olha a dívida dos estados. A dívida dos estados tiveram no plano Brad o desconto de 30% a 40% da dívida, não repassaram para os estados, cobraram juros tão escorchantes que, para aliviar agora, fizeram a transformação em Selic capitalizada. Não é Selic simples, não. Simples não é juros sobre juros. A capitalizada. A simples você cobra de sonegador, quem deve tributo. Nós temos de pagar uns juros que no final de 10 anos dá 3 vezes o valor principal a mais do que o sonegador de tributos para a União. Para o sonegador ela cobra simples, para nós é a capitalizada. E a capitalizada foi quando eles melhoraram os índices de correção. É por isso, eu tinha anotado aqui, que senão eu esquecia. Eu não ia falar isso não, mudei tudo. Eu não sei para que eu faço isso. Eu ainda faço isso para mudar tudo depois. Isso aí, pelo menos, eu ia falar. Eu ia ser uma fala técnica. Mas depois que ele Val falou, eu me entusiasmei, aí acabou. Né? 112 bilhões foram pagos em 1997, de lá para cá. 112 bilhões foram pagos. Faltam... minto. Em 1997, eram 112 bilhões a dívida do conjunto dos estados. 97 era 112 bilhões. Os estados pagaram 277 bilhões
para a União de 1997 para cá. E nós devemos 493. Os números falam por si. É a rubrica, depois da Previdência, mais onerosa do Estado de Minas Gerais. Nós 500 milhões todo mês para Madasta. Lá para encher Brasília, lá as burras de Brasília. Bom, Lei Candir não precisa falar mais nada. Agora a questão é a seguinte, quando você faz uma Constituição, você faz um pacto federativo, um contrato social. A regra do jogo é determinada ali, naquele momento. É por isso que o princípio federativo é princípio fulcral da Constituição. Ele aparece no artigo 1º, é cláusula pétrea da Constituição. O artigo 1º, rico em simbolismo, fala: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel da União, com letra minúscula, dos estados e municípios. Ele aparece é o projeto democrático descentralizador, por razões óbvias. Você consegue estabelecer um ambiente democrático num país tão grande por meio do federalismo, senão não é possível. Mas a burocracia se rebelou e, a partir da década de 90, começou a deteriorar. Começou com guerras fiscais, depois veio a desoneração das exportações, que eu vou te compensar, não compensou nada, que é a Lei Candir. Minas tem 144 bilhões de rombo de Lei Candir. Não é possível, é um lugar onde se vive de minério, café, exporta tudo sem tributo. Ou seja, você vive de quê? Você vive de quê? 99% do minério é exportado. Você vive de quê? De buraco? Não tem cabimento. E para coroar tudo, explode uma barragem, dá um prejuízo de 30 bilhões. Mata 11 pessoas. Não é? É mais ou menos essa a conta. Se nós formos olhar a outra questão, além dos juros da dívida, é essa questão agora que nós começamos, a DRU, que é o espelho da fraude à Constituição. O que se fez? Criaram o Fundo Social de Emergência, que depois mudou de nome, agora nós estamos de 1994. A peça da União hoje entrou falando, não é possível que os estados não viram que é temporário. 1994. Temporário. A DRU desvincula 30% da receita das contribuições sociais. E isso daí beira... isso é uma estultice. O Atienza tem um termo que é o ilícitos atípicos, e ele fala da fraude à lei e tal. Esse termo é o Gilmar Mendes gosta de falar do Atienza, né? O Atienza é hoje um jurista... dos melhores juristas vivos aí, gosto dele muito. Mas a questão da fraude à lei, que é tão antiga, tão vetusta na doutrina brasileira, e a fraude à Constituição vem dessa figura, é quando você cria uma norma com outra finalidade para elidir a aplicação de uma norma de cá. Não é? E eu nunca vi, se o Atienza visitar aqui, ele vai descobrir o melhor exemplo que eu já vi. Na doutrina eu nunca vi nada igual. Ele encaixa igual uma luva. O que eles fizeram? A Previdência era superavitária. Ela só virou o jogo a partir de 2004, que empatou e depois começou a ficar levemente e tal, mas até 2014 ela ainda oscilava depois que virou. Em vez de fazer fundo para prevenir futuro, não. Meteram no orçamento fiscal pela DRU dinheiro. E a diferença era enorme. Essa é a razão de ser da DRU. Imposto não é vinculado. Todos os impostos federais, salvo os extrafiscais, e extrafiscal não vale nada, porque não é receita significativa, são compartilhados com os estados. Isso é a razão de ser do princípio federal. Se você pega, o estado tem os tributos dele, e você pega os federais e compartilha a receita com os estados. O jogo foi traçado assim, você tem receita X para fazer Y. Na hora que você corta o jogo, desequilibra o jogo, você, por exemplo, aumenta a carga tributária, mas não tem o reflexo ali. Por isso que o país desequilibra financeiramente e arrebenta com os estados. O que fizeram? Contribuições sociais que deveriam ser
Previdência, e é tributo vinculado, absolutamente vinculado, não é? Desvincularam 30% para meter a mão no dinheiro da Previdência, que hoje é a culpada por todos os males, não é? Tudo bem, tem que corrigir, mas teve também ladruagem institucional no passado, por cima dos estados. Na hora que desvincula os 30%, não é? O mecanismo constitucional criado são os impostos residuais. Só que os impostos residuais são compartilhados em 20% com a União. O que mais me chama a atenção é os ministros todos darem entrevista falando que criou contribuição social porque ela não é compartilhada com os estados. Criou, aumentou, cria contribuição e desvincula, ou seja, joga para o orçamento fiscal 30% do que majora das contribuições sociais. Esse foi o jogo. A arquitetura do sistema constitucional brasileiro foi lesada frontalmente. Esse é o clássico exemplo da fraude à lei, da fraude à Constituição. Você cria uma norma, aumenta a contribuição social e desvincula, ou seja, a norma de cobertura, a norma duas regras aí. E desvincula para não compartilhar com o Estado e declara isso nos termos. Qual é o remédio teórico da fraude à Constituição? Você aplica o consequente da norma fraudada e elimina o âmbito de aplicação da norma fraudadora. É uma interpretação conforme. Não é? Se a fraude à Constituição acontece contra um princípio fulcral, uma cláusula pétrea, ou contra a própria arquitetura do sistema constitucional como um todo, se configura claramente a fraude à Constituição. Eu não conheço um exemplo melhor. Eu nunca vi. Nem os exemplos teóricos são tão bons igual esse. Não tenha dúvida. O mandamento é: compartilhe como se imposto residual fosse 20% da parcela desvinculada. São 20 bilhões de reais por ano para os estados. 20 bilhões. Você já imaginou? No caso de Minas Gerais, por exemplo, pela participação, ia dar 1,5 bilhão pelo Fundo de Participação do Estado. 1,5 bilhão a gente resolve o problema do sistema prisional com sobra. Lógico, teremos aí o problema da Previdência para resolver. Mas isso não é problema deles. O nosso problema é outro. Enfim, senhores, queria eu apenas trazer alguma dessas mazelas do federalismo brasileiro para poder dizer que nessa próxima eleição nos iludamos. Vamos todos achar que estamos descobrindo o salvador da pátria. E isso não é partidário, seja partido A, partido B, seja mais autoritário, menos autoritário, vai ser a mesma tragédia de sempre. Existe um único caminho, uma correção institucional do modelo federal. Talvez o sistema eleitoral ajustado, não é? Porque ele também não possibilita esse reajuste do modelo institucional, e eu não tenho dúvidas. Hoje, o grande caminho brasileiro é o Colégio de Governadores. É uma política de governadores que se oponha ao centralismo de poder da União. Esse é o nosso papel, não é? Esse, acho que é uma das missões que a gente tentou cumprir com o Colégio de Procuradores e compartilhando o problema. A questão não é só eu ter raiva do Temer, que tem, né? A questão é institucional. Fosse o Temer que fosse, eu tinha uma birra da Dilma também, que o Fernando não me ouça, né? Mas é a mesma coisa, não mudou nada. Não faz diferença nenhuma. Seja quem for, é o mesmo problema. Quem manda é a máquina burocrática, não é? Temos de rever esse modelo. E o caminho, democracia não é construída com flores. Democracia é construída com enfrentamentos. Que façamos esse enfrentamento. Muito obrigado, senhores. Meu querido amigo, obrigado pela exposição. Acho que encerramos muito bem a nossa quinta-feira.
Vamos todos para casa com a cabeça um pouco chacoalhada, mas é para isso que eu te convidei mesmo para falar aqui. Eu já sabia da paixão com que o Onofre defende o princípio federativo e a autonomia dos estados, então o papel foi muito bem desempenhado.